Bom dia, turma do oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais. Diz assim, a ação verbal e o sujeito. O que é essa ação verbal? O que são essas vozes verbais? Nós sabemos que as vozes verbais são três. A voz é a ação verbal do sujeito, né? Aí vem a voz ativa, a voz passiva, e a reflexiva. E a voz passiva, ela já se divide em analítica e sintética. Diz assim, o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois diversos intelectuais conduziu um movimento filosófico com ideias contrárias àquelas que guiavam o mundo absolutista. Eles acreditavam que a razão era o único meio para chegar ao conhecimento, e através delas os homens seriam iluminados e as sociedades se tornariam mais justas. O movimento foi uma nova forma de enxergar e pensar o mundo, influenciando grandes transformações. Neste capítulo, estudaremos o iluminismo como tema interdisciplinar para nos auxiliar no estudo de um grande tema gramatical muito interessante, ou seja, as vozes verbais. Aí nós vamos analisar aqui. Leia com atenção. O iluminismo derrubou muitos dogmas. Quem foi que derrubou? O iluminismo. Então, se fez a ação, é chamado de voz ativa. Se sofreu a ação, chamamos de voz passiva. Muitos dogmas foram derrubados pelo iluminismo. Pronto. A voz ativa é a voz em que o sujeito pratica a ação. E a voz passiva, porque foram derrubados, é a voz em que o sujeito não pratica a ação, ou seja, ele sofre a ação. Como ele ainda sofre a ação, ele vem sempre com um verbo, um auxiliar e um verbo principal. Sempre vem assim. Vamos analisar aqui por esse outro lado. Voz ativa. Na voz ativa, temos o sujeito como agente e o autor da ação. Na maioria das vezes, construímos a oração na voz ativa. Aí tem aqui, os ideais iluministas influenciaram. Aí, Denis Diderot e Jean Albert escreveram. E os inúmeros pensadores e economistas criticam. Gente, é o seguinte, vamos falar aqui, focar só nas vozes. A voz ativa, como eu disse, é o sujeito, é o agente, ou seja, é ele que pratica a ação. Eu digo, eu cortei a carne, pronto. Qual foi a ação? Eu cortar a carne. Aí eu vou dizer, a carne foi cortada por mim. Quem praticou, quem sofreu a ação não foi a carne? Pois ele está na voz passiva. Aí temos a voz analítica. Quando é que está na voz analítica? Quando é o sujeito, é o paciente, aí ele ainda vem com o verbo auxiliar. Quais são os verbos auxiliares? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar e entre outros. Mais o verbo principal. Exemplo, o café da manhã foi tomado por mim. Quem foi tomado por mim? O café da manhã. Então, eu fiz a ação. Eu tomei. Não foi tomado. O café da manhã sofreu a ação. Se ele sofreu a ação, ele está. E a voz analítica, além de ter o verbo, sempre um verbo auxiliar, que eu terminei de dizer, ser, estar, permanecer, ficar e continuar, ele vem sempre com um verbo conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Quem é esse agente da passiva? A pessoa que faz a ação.
na frase. O café da manhã foi tomado por... Quem foi tomado? Ó, tomado. Tomado foi, ó, o café da manhã foi tomado por Bia. Pronto. Ó, tomado, ó, no particípio ado e o verbo auxiliar. Esse aqui é o verbo principal e o verbo auxiliar. Aí vem. E temos também que é a voz passiva. Ele se divide na analítica. Nós aqui nós falamos, esse aqui é na voz analítica. E na voz sintética. O verbo vem sempre na terceira conjugação. Quais são os verbos de terceira conjugação? Verbos terminados em IR. Mas o pronome apassivador, se. Esse aqui é o pronome de apassivador, se. Mas o sujeito paciente, eu digo, tomou-se o café da manhã logo cedo. Aspirou-se a casa toda. Se vier sempre, tomou-se, aspirou-se, comeu-se, vier sempre esse se aqui, depois do verbo, ele chama a voz sintética. E a voz reflexiva? A voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente. Então, ele faz e sofre ação ao mesmo tempo. Exemplo, a velhinha sempre se penteia antes de sair. Ela tanto pratica, que é o que ela faz. Ela sai e antes dela sair, ela penteia. Eu me cortei hoje quando eu estava cozinhando. E na voz reflexiva, o verbo na voz, ele vem com o pronome oblíquo. Me, te, si, nos e vós. Que serve de objeto direto ou, por vezes, os objetos indiretos representam a mesma pessoa. Quando eu digo, olhei-me no espelho, machucou-se todo mundo machucou-se todo no jogo de futebol e atrapalhou-se em suas próprias palavras. E hoje nós teremos essa atividade aqui, que ela é avaliativa. Mas vocês irão responder essa para a gente fazer a nossa nota, tá bom? Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula de gramática.